Capítulo 6. Uma banheira de pássaros quase me mata. Amós girou o casco de escaravelho entre os dedos. Uma serpente com 3 cabeças? Eu me sentia culpado por despejar isso nele. Amós havia passado por muita coisa desde o Natal. Então, quando ele finalmente conseguira se curar e voltara para casa, bum! Um monstro invadiu nossa sala de treinamento. Mas eu não sabia com quem mais poderia falar. Lamentava um pouco que Sede não estivesse ali. Ah, certo, Sede. Não exagere. Eu não lamentei tanto assim. Confirmei. Com asas e um bafo de lança-chamas. Já viu algo assim antes? Amós pôs a carapaça sobre a mesa. Ele a cutucou como se esperasse vê-la ganhar vida. Éramos apenas nós 2 na biblioteca, o que era incomum. Normalmente, o grande cômodo circular estava cheio de aprendizes, vasculhando as fileiras de cubículos em busca de pergaminhos ou enviando chábite de busca mundo afora atrás de artefatos, livros ou pizza. Pintada no chão havia uma imagem de Gebe, o deus da terra, seu corpo salpicado de árvores e rios. Acima de nós, a deusa Nut, com sua pele estrelada, estendia-se pelo teto. Eu costumava me sentir seguro naquele lugar, abrigado entre 2 deuses que haviam sido nossos aliados no passado. Mas agora eu olhava a todo instante para os chábite de busca postados pela biblioteca e me perguntava se eles se dissolveriam em cascos de besouro ou se decidiriam nos atacar. Finalmente, Amós disse um comando. Max! Queimar. Um pequeno hieróglifo vermelho brilhou sobre o escaravelho. O casco pegou fogo e se desmanchou numa pequena pilha de cinzas. Acho que me lembro de uma pintura, disse Amós. Na tumba de Tutmés III. Ela retratava uma serpente alada com 3 cabeças, como a que você descreveu. Mas o que isso significa? Ele balançou a cabeça. Cobras podem ser boas ou más na lenda egípcia. Podem ser inimigas de Ra ou suas protetoras. Aquela não era uma protetora, eu disse. Ela queria o papiro. Mas tinha 3 cabeças, o que pode simbolizar os 3 aspectos de Ra. E ela nasceu dos destroços da estátua de Ra. Ela não veio de Ra, insisti. Por que Ra ia querer nos impedir de encontrá-lo? Além do mais, eu reconhecia a voz da serpente. Era a voz de seu... Mordi a língua. Quer dizer, era a voz do ajudante de Sete na pirâmide vermelha, aquele que foi possuído por Apófis. Os olhos de Amós perderam o foco. Rosto do terror, ele lembrou. Acha que Apófis estava falando com você por intermédio dessa serpente? Eu assenti. Acho que ele pôs aquelas armadilhas no museu do Brooklyn. Falou comigo por intermédio daquele Baal. Se ele é tão poderoso a ponto de conseguir se infiltrar nesta mansão... Não, Carter. Mesmo que você esteja certo, não foi Apófis em pessoa. Se ele tivesse escapado da prisão, a fuga teria provocado agitações tão poderosas no Duat que todos os magos sentiriam. Se ele tivesse escapado da prisão, a fuga teria provocado agitações tão poderosas no Duat que todos os magos sentiriam. Mas possuir a mente de servos ou até enviá-los a locais protegidos para entregar mensagens. Isso é muito mais fácil. Não acredito que aquela serpente pudesse tê-los ferido muito. Ela devia estar bastante debilitada depois de ultrapassar nossas defesas. Foi enviada, sobretudo, para prevenir e assustar você. E conseguiu, eu disse. Não perguntei como Amós sabia tanto sobre possessão e o modo de agir do caos. Ser dominado por Sete, o deus do mal, servira como um curso intensivo sobre questões desse tipo. Agora ele parecia ter voltado ao normal, mas depois de ter compartilhado minha mente com Horus, eu sabia por experiência própria que após hospedar um deus, voluntariamente ou não, você nunca mais é o mesmo. As lembranças permanecem, até mesmo alguns resquícios do poder do deus. Eu não podia deixar de notar que a cor da magia de Amós mudara. Antes era azul. Agora, quando ele invocava hieróglifos, eles brilhavam vermelhos, a cor de Sete.
Vou fortalecer os encantamentos em torno da casa, Amós prometeu. Já é hora de aprimorarmos nossa segurança. Vou me certificar de que Apófis não consiga enviar outros mensageiros. Assenti, mas a promessa não fez com que me sentisse muito melhor. No dia seguinte, se Sede retornasse em segurança, partiríamos em nossa missão de busca dos outros 2 papiros do livro de Ra. Claro, havíamos sobrevivido à nossa última aventura lutando contra Sete, mas Apófis era de uma categoria bem diferente. E não estávamos mais hospedando deuses. Éramos apenas crianças enfrentando magos, demônios, monstros, espíritos do mal e o eterno Lorde do Caos. Na coluna dos pontos positivos eu tinha uma irmã geniosa, uma espada, um babuíno e um grifo com distúrbio de personalidade. As perspectivas não me agradavam. Amós, falei, e se estivermos errados? E se despertar Ra não der certo? Fazia muito tempo desde a última vez que tinha visto meu tio sorrir. Ele não era muito parecido com meu pai, mas, quando sorria, exibia aquelas mesmas linhas em torno dos olhos. Meu rapaz, veja só o que vocês conseguiram. Você e Sede redescobriram uma forma de magia que não era praticada havia milênios. Levaram seus aprendizes mais longe em 2 meses que a maioria dos iniciados do primeiro nomo progrediria em 2 anos. Lutaram contra deuses, realizaram mais coisas que qualquer outro mago vivo jamais realizou, incluindo a mim e Michel Desjardins. Confie em seus instintos. Se eu fosse um homem de fazer apostas, meu dinheiro estaria sempre em você e em sua irmã. Um nó se formou em minha garganta. Eu não conseguia ouvir palavras de incentivo como essas desde que meu pai ainda estava vivo, e acho que não havia percebido quanto precisava delas. Infelizmente, ouvir o nome de Desjardins me fez lembrar que tínhamos outros problemas além de Apófis. Assim que iniciássemos nossa missão, um mago sorveteiro russo chamado Vlad, o Inalador, tentaria nos matar. E se Vlad era o 3º mago mais poderoso do mundo, quem é o 2º? Perguntei. Do que está falando? Amós me olhou intrigado. Você disse que aquele cara russo, Vlad Menshikov, era o 3º mago vivo mais poderoso do mundo. Desjardins é o mais poderoso. Então, quem é o 2º? Quero saber se temos outro inimigo por aí. A ideia pareceu divertir Amós. Não se preocupe com isso. E apesar de seus primeiros encontros com Desjardins, eu não diria que ele é realmente um inimigo. Diga isso a ele, resmunguei. Já disse, Carter. Conversamos várias vezes enquanto estive no primeiro nomo. Acho que o que você e Serge conseguiram fazer na Pirâmide Vermelha o abalou profundamente. Ele sabe que não poderia ter derrotado Sete sem vocês. Ainda se opõe a vocês, mas se tivéssemos mais tempo, talvez eu pudesse convencê-lo. Isso soava tão provável quanto Apófis e Ra se tornarem amigos no Facebook, mas decidi não falar nada. Amós passou a mão na superfície da mesa e recitou um feitiço. Surgiu uma holografia vermelha de Ra, uma réplica em miniatura da estátua da sala de treinamento. O Deus Sol era parecido com Horus, um homem com cabeça de falcão. Mas, diferentemente de Horus, Ra usava o disco solar como coroa e segurava um cajado de pastor e um mangual de guerra. Os 2 símbolos do faraó. Ele vestia túnica em vez de armadura e estava sentado calmo e altivo em seu trono, como se ficasse contente de ver outros lutarem. A imagem do Deus parecia estranha em vermelho, brilhando com a cor do caos. Há mais um fato que você deve considerar, Amós avisou. E não digo isso para desanimá-lo, mas você perguntou por que Ra iria querer evitar que o despertassem. O livro de Ra foi dividido por uma razão. A intenção era torná-lo difícil de ser encontrado, de forma que só os merecedores conseguissem. Vocês devem esperar desafios e obstáculos em sua missão. Os outros 2 papiros estarão, no mínimo, tão bem protegidos quanto o primeiro. E você deve se perguntar: o que acontece quando se desperta um Deus que não quer ser despertado? As portas da biblioteca se abriram com um estrondo e quase pulei da cadeira.
Cleo e outras 3 garotas entraram, conversando, rindo e carregando muitos pergaminhos. Aí está a minha turma de pesquisa. Amós fez um gesto com a mão e a holografia de Ra desapareceu. Voltaremos a conversar, Carter. Talvez depois do almoço. Eu assenti, embora já suspeitasse que nunca terminaríamos nossa conversa. Quando alcancei a porta da biblioteca e olhei para trás, Amós cumprimentava suas alunas, limpando casualmente de cima da mesa as cinzas do casco do escaravelho. Cheguei a meu quarto e encontrei Khufu jogado na cama, zapeando pelos canais de esporte. Ele vestia sua camiseta favorita dos Lakers e tinha sobre a barriga uma tigela de Cheetos. Desde que nossos aprendizes se mudaram para a mansão, o grande salão se tornara barulhento demais para Khufu assistir à televisão em paz, então ele decidira se tornar meu companheiro de quarto. Acho que era um elogio, mas dividir espaço com um babuíno não era fácil. Você acha que cães e gatos soltam muito pelo? Tente tirar pelo de macaco de suas roupas. E aí? Perguntei. Isso é mais ou menos o que ele sempre dizia. Legal, respondi. Vou ficar na sacada. Ainda chovia e fazia frio do lado de fora. O vento que vinha do rio East teria feito os pinguins de Félix tremerem, mas eu não me incomodava. Pela primeira vez naquele dia, eu finalmente podia ficar sozinho. Desde que nossos aprendizes haviam chegado na casa do Brooklyn, eu me sentia como se estivesse sempre diante de uma plateia. Precisava me mostrar confiante, mesmo quando tinha dúvidas. Não podia perder a calma com ninguém. Bem, exceto com Sadie de vez em quando. E quando as coisas não davam certo, eu não podia reclamar muito alto. Os outros garotos tinham vindo de longe para treinar conosco. Muitos haviam enfrentado monstros ou magos pelo caminho. Eu não podia admitir que não tinha ideia do que estava fazendo, ou especular em voz alta se essa coisa de caminho dos deuses ia acabar nos matando. Não podia dizer, agora que vocês estão aqui, talvez essa não seja uma ideia tão boa assim. Mas havia muitas ocasiões em que eu sentia exatamente isso. Com o Khufu ocupando meu quarto, a sacada era o único lugar onde eu podia ficar deprimido sozinho. Olhei para Manhattan do outro lado do rio. Era uma paisagem linda. Quando Sadie e eu chegamos à mansão pela primeira vez, Amós nos contou que os magos tentavam ficar fora de Manhattan. Ele disse que Manhattan tinha outros problemas, seja lá qual for o significado disso. E às vezes, quando eu olhava para além do rio, podia jurar que via coisas. Sadie ria disso, mas certa vez pensei ter visto um cavalo voador. Provavelmente eram só as barreiras mágicas da mansão causando ilusões de ótica, mas, mesmo assim, era estranho. Olhei para a única mobília que havia na sacada, minha tigela de vidência. Ela parecia uma banheira de pássaros, uma simples bacia rasa de bronze sobre um pedestal de pedra. Mas era meu objeto mágico preferido. O Walt a construíra para mim logo que chegara. Um dia eu havia mencionado como seria bom saber o que acontecia nos outros gnomos, e ele construíra aquela tigela para mim. Eu tinha visto iniciados usando-as no primeiro gnomo, mas sempre haviam parecido muito difíceis de dominar. Felizmente, o Walt era especialista em encantamentos. Se minha tigela de vidência fosse um carro, ela seria um Cadillac com direção hidráulica, câmbio automático e bancos com aquecimento. Tudo o que eu tinha de fazer era enchê-la com azeite limpo e dizer o comando. A tigela me mostraria qualquer coisa, desde que eu pudesse visualizar a imagem e ela não estivesse resguardada por magia. Lugares onde eu nunca havia estado eram difíceis de ver. Pessoas ou locais que eu conhecia pessoalmente ou que significavam muito para mim. Esses, em geral, eram fáceis. Eu havia procurado por Zia umas 100 vezes sem sucesso. Tudo o que sabia era que meu antigo mentor, Iskandar, a pusera em um sono mágico e a esconder em algum lugar, substituindo-a por um Shabit para mantê-la em segurança. Mas eu nem imaginava onde a verdadeira Zia estava dormindo. Tentei algo novo. Passei minha mão por cima da vasilha e imaginei o lugar das areias vermelhas. Nada aconteceu. Eu nunca estivera lá, não tinha ideia de como era, exceto que provavelmente era vermelho e tinha areia. O azeite mostrava apenas meu reflexo. Tudo bem, eu não conseguia ver Zia e escolhi o prêmio de consolação. Concentrei-me em seu quarto secreto no primeiro gnomo.
Estivera ali apenas uma vez, mas me lembrava de todos os detalhes. Aquele havia sido o primeiro lugar onde eu me sentira próximo dela. A superfície do azeite tremulou e tornou-se um receptor mágico de vídeo. Nada havia mudado no quarto. Velas mágicas ainda queimavam na mesinha. As paredes estavam cobertas com as fotografias de Zia, imagens do vilarejo, da família dela no Nilo, da mãe e do pai, dela mesma quando pequena. Zia me contara a história de que seu pai havia desenterrado uma relíquia egípcia e acidentalmente libertado um monstro no vilarejo. Magos apareceram para derrotar o monstro, mas não antes de toda a cidade ser destruída. Só Zia, escondida pelos pais, havia sobrevivido. Skandar, o antigo sacerdote leitor-chefe, a levara para o primeiro nomo e a treinara. Ele fora como um pai para ela. Depois, no Natal passado, os deuses haviam sido libertados no British Museum. Um deles, Nephthys, escolhera Zia como hospedeira. Ser hospedeiro de um deus era passível de pena de morte no primeiro nomo, independentemente de ser intencional ou não a hospedagem do espírito do deus. Então Skandar havia escondido Zia. Ele provavelmente planejava trazê-la de volta depois de resolver a situação, mas morreu antes que isso pudesse acontecer. Então, a Zia, que eu havia conhecido, era uma réplica, mas eu precisava acreditar que o Shabit e a Zia verdadeira tinham compartilhado pensamentos. Onde quer que estivesse a Zia de verdade, ela se lembraria de mim quando acordasse. Saberia que havia uma ligação entre nós, talvez o início de um relacionamento ótimo. Eu não podia aceitar que me apaixonara por alguém que não passava de uma peça de argila. E definitivamente não podia aceitar que Zia estivesse além de minha capacidade de resgatá-la. Concentrei-me na imagem no azeite. Ampliei uma fotografia de Zia sentada nos ombros do pai. Ela era pequena na foto, mas já era possível perceber que seria bonita quando crescesse. O cabelo preto e brilhante era curto, como quando eu a conhecera. Seus olhos de âmbar vivo. O fotógrafo captara sua meia risada enquanto ela tentava cobrir os olhos do pai com as mãos. Seu sorriso irradiava uma travessura alegre. Destruirei a jovem que você procura, a cobra com 3 cabeças dissera, assim como destruí o vilarejo dela. Eu tinha certeza de que ele se referia ao vilarejo de Zia, mas o que aquele ataque 6 anos antes tinha a ver com o ressurgimento de Apophis agora? E se não tivesse sido apenas um acidente ao acaso? E se Apophis quisera destruir o lar de Zia? Então, por quê? Eu precisava encontrá-la. Agora não era mais apenas uma questão pessoal. Ela estava de alguma forma ligada à iminente batalha contra Apophis. E se o aviso da serpente fosse verdadeiro, se eu tivesse de escolher entre encontrar o livro de Ra e salvar Zia? Bem, eu já havia perdido minha mãe, meu pai e minha antiga vida a fim de deter Apophis. Não ia perder Zia também. Eu estava imaginando a força com que Sede me chutaria se me ouvisse falar isso quando alguém bateu na porta de vidro da sacada. Ei! Walt estava ali segurando a mão de Khufu. Espero que não se incomode. O Khufu me deixou entrar. Ai! Khufu confirmou. Ele deixou Walt do lado de fora, depois pulou no parapeito, ignorando a altura de mais de 30 metros até o rio lá embaixo. Ah, não tem problema, eu disse. Na verdade, não tinha escolha. Khufu adorava Walt, provavelmente porque ele jogava basquete melhor que eu. Walt olhou para a tigela de evidência. Está funcionando bem? A imagem do quarto de Zia ainda tremulava no azeite. Passei a mão sobre a tigela e mudei para outra cena qualquer. Como estivera pensando em Sede, e escolhi a sala de estar da casa de meus avós. Sim, bem. Olhei novamente para Walt. Como se sente? Por alguma razão ele ficou tenso. Olhou para mim como se eu o estivesse pressionando. O que quer dizer? O incidente na sala de treinamento. A cobra com 3 cabeças. Do que achou que eu estivesse falando? Os tendões no pescoço dele relaxaram. Certo. Desculpe, foi uma manhã estranha. Amos tinha alguma explicação? Fiquei imaginando o que eu dissera para aborrecê-lo, mas decidi deixar isso para lá. Contei a ele sobre minha conversa com Amos. Walt costumava ser calmo, era um bom ouvinte,
mas naquele momento parecia reservado, tenso. Quando terminei de falar, ele se aproximou do parapeito onde Khufu estava empoleirado. Apophis soltou aquela coisa na mansão? Se não a tivéssemos detido... Amos acredita que a serpente não tinha muito poder. Estava ali apenas para transmitir uma mensagem e nos amedrontar. Walt balançou a cabeça com desânimo. Bem, agora ele conhece nossas habilidades, acho. Sabe que o arremesso de sapato de Félix é de doer. Não pude deixar de sorrir. Mas não era nessa habilidade que eu pensava. Aquela luz cinza com que você destruiu a serpente e o jeito como dominou o Shabbat no treino, transformando-o em poeira. Como eu fiz aquilo? Walt deu de ombros em desamparo. Não sei, Carter, juro. Tenho pensado nisso desde então e... foi instintivo. No início achei que houvesse algum encantamento de autodestruição no Shabbat que eu pudesse ter ativado sem querer. Às vezes consigo fazer essas coisas com objetos mágicos. Eu os ligo ou desligo. Mas isso não explicaria como conseguiu repetir aquilo com a serpente. Não, ele concordou. Parecia ainda mais distraído que eu com o incidente. Khufu começou a mexer no cabelo dele, procurando piolhos, e Walt nem tentou impedi-lo. Walt, hesitei sem querer pressioná-lo. Essa nova habilidade, transformar coisas em poeira, ela não teria nada a ver com... você sabe, com o que estava dizendo a Jaz? Aí estava novamente aquele olhar de animal enjaulado. Eu sei, respondi apressado. Não é da minha conta. Mas você tem parecido perturbado ultimamente. Se houver algo que eu possa fazer... Ele olhou para o rio. Parecia tão deprimido que Khufu grunhiu e bateu em seu ombro. Às vezes me pergunto o que vim fazer aqui, disse Walt. Está brincando? Perguntei. Você é excelente com magia. Um dos melhores. Tem grande futuro aqui. Ele tirou algo do bolso. Era um dos escaravelhos secos da sala de treinamento. Obrigado, mas no momento tudo parece ser uma piada sem graça. As coisas são complicadas para mim, Carter. E o futuro... não sei... Tive a sensação de que ele se referia a alguma dificuldade além de nosso prazo de 4 dias para salvar o mundo. Escute, se você tiver algum problema, eu disse. Se for alguma coisa relacionada a como Sadie e eu ensinamos... É claro que não. Vocês têm sido ótimos. E Sadie... Ela gosta muito de você, falei. Sei que minha irmã às vezes pode ser meio difícil... Se quiser que ela dê um tempo... Tudo bem, Sadie, talvez eu não devesse ter dito isso. Mas você não é exatamente sutil quando gosta de alguém. Imaginei que o garoto pudesse estar se sentindo incomodado. Na verdade, Walt riu. Não tem nada a ver com Sadie. Eu também gosto dela. Eu só... Khufu gritou tão alto que dei um pulo. Ele mostrou as presas. Eu me virei e percebi que ele rosnava para a tigela de vidência. O cenário ainda era a sala de meus avós, mas quando estudei-o com mais atenção, percebi que algo estava errado. As luzes e a televisão estavam desligadas. O sofá havia sido virado. Senti um gosto metálico na boca. Concentrei-me em mudar a imagem até poder ver a porta da frente. Estava destruída. Qual o problema? Walt parou ao meu lado. O que houve? Sadie... Tentei canalizar toda a minha força de vontade para localizá-la. Eu a conhecia tão bem que normalmente podia encontrá-la de imediato, mas dessa vez o azeite ficou escuro. Senti uma dor aguda atrás dos olhos e a superfície do azeite se incendiou. Walt me puxou para trás antes que meu rosto queimasse. Khufu gritou alarmado e jogou a bacia de bronze por cima do parapeito, arremessando-a para o rio East. O que aconteceu? Perguntou Walt. Eu nunca vi uma tigela portal para Londres. Sentindo as narinas arderem por causa do azeite em ebulição, eu tossi. O mais próximo. Agora!
Walt pareceu entender. Sua expressão ficou firme, decidida. Nosso portal ainda está em resfriamento. Vamos ter de usar o do Museu do Brooklyn. O grifo, eu disse. Eu também vou. Eu me virei para Khufu. Vá avisar a Moss que estamos saindo. Sadie está em perigo. Não há tempo para explicar. Khufu gritou e pulou do parapeito para o lado do rio, descendo pelo elevador expresso. Walt e eu irrompemos do meu quarto, correndo escada acima para o terraço.